Boa noite a todos, gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, da casa aqui do Centro Espírita André Luiz, em nome do seu Valentim, da dona Celoí, que entraram em contato comigo. Nosso agradecimento, nosso abraço fraterno do Centro Espírita Maria de Nazaré, lá de Bom Jesus, E dizer que sempre é uma grande alegria, podermos estar juntos, Já que os nossos encontros como espíritas e cristãos precisam ser marcados pela alegria, precisam ser marcados pela felicidade, pela espontaneidade, pelo sorriso aberto, por um olhar carinhoso, um abraço apertado, São coisas que são tão simples, mas que às vezes estamos perdendo um pouco, o jeito, parece, nesse mundo tão individualista que estamos, Nesse mundo tão individualista, tão materialista, onde olhamos tanto para o umbigo, e esquecemos de olhar para o lado, de saber o quão valoroso é um sorriso, O quão valoroso é um olhar nos olhos, O quanto isso faz diferença, o quanto é importante, O carinho, o afeto, esta humanidade, esse calor, Então podemos ter essa oportunidade aqui na Casa Espírita, de vivenciar essa alegria cristã, que sempre marcou os encontros de Jesus, A alegria, a felicidade, o sorriso, a esperança que se renovava, as emoções superiores que contagiavam. Mas hoje nós vamos refletir um pouquinho acerca de uma interrogação do Mestre, que Emmanuel nos traz no livro Segue-me, um livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier, Que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? De que adianta ganharmos, conquistarmos, retermos, Retermos tanta coisa, se a única coisa que nos pertence é a nossa alma, Porque, em verdade, de tudo que temos aqui na Terra, somos usufrutuários. Usamos, mas não somos donos, Não vamos levar conosco. A única coisa que realmente nos pertence somos nós mesmos, é a nossa alma, Agora, estamos cuidando da nossa alma? Estamos pensando no nosso futuro? Então, vamos pensar, Emmanuel diz o seguinte, que, em verdade, com a força associada à inteligência, pode o homem na Terra revolver o solo planetário, sugar os seus benefícios. Pode também incentivar interesses personalistas, erguer arranha-céus incríveis, construir palácios, consultar até os abismos do oceano, lançar naves espaciais, foguetes no espaço, no cosmos, abrir estradas que ligam hoje os continentes. Mas também o homem tem forjado exércitos poderosos, consagrados à destruição, à morte. Tem forjado canhões, armas poderosíssimas, Também o homem, com a sua força, com a sua vontade, com a sua inteligência, diz Emmanuel, pode ditar duras leis aos mais fracos. Gritar aqui nas tribunas palavras de horror, de ódio, de intolerância. Exercer a vingança, oprimir, gozar, amaldiçoar. Mas, em verdade, o homem, usufrutuário da terra e depositário da confiança de Deus, olha que bonito, Somos depositários da confiança de Deus. Ele confia em nós. Apesar das nossas fragilidades, Da nossa falta de decisão ainda, mesmo conscientes já da nossa realidade espiritual, já temos esta consciência, nós espíritas. Mas ainda estamos muito indecisos, Muito indecisos. Vivemos como se a vida fosse apenas do corpo e esquecemos a vida do espírito. Então o homem pode fazer tudo isso, tantas coisas, contudo,
que lhe aproveitará tamanha exaltação, se distraído de si mesmo, se vale das glórias da sua inteligência para precipitar-se em despenhadeiros de treva e morte. Então, de que vale tudo isso? De que vale tudo isso se estamos distraídos de nós mesmos? Distraídos de nós mesmos, querendo reter tudo para nós, guardar tudo para nós, né? Com certo espírito de avareza, né? Avarento é aquele que quer tudo para si, que quer guardar todos os recursos monetários, tudo para si. O problema é que ele começa a contaminar todo mundo à sua volta. O avarento, né? Ele começa a perverter aqueles que ele mais ama. Ele começa a contaminar com esse espírito as pessoas que estão em sua volta, os mais próximos. Então não prejudica somente a ele. Ele prejudica a todos que o rodeiam, né? Então, um espírito protetor, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz o seguinte: quando eu considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que verdadeiramente nos importa para a eternidade. Então vejamos que um espírito protetor, um espírito de uma hierarquia elevada, vem nos falar da sua dor, né? Dolorosamente. Fico impressionado ao ver o quão pouco tempo vós dedicais à sua vida espiritual, aquilo que verdadeiramente importa. E o quão grande tempo, quão grande energia dedicais a escravizar-se às posses, a reter as coisas materiais apenas para nós. Me impressiona dolorosamente quão pouco tempo damos à nossa vida espiritual, né? Onde está na nossa vida o espaço para que Jesus entre? Será que estamos ofertando, dando esse espaço? Porque temos que ter tempo, né? Para lermos um livro espírita, quando compramos um livro espírita na casa, nós vamos largar ele em algum lugar lá na nossa casa, né? Se a gente não tiver uma disciplina de todo dia, naquele horário, pegar o livro e ler, nem que seja uma página, né, um capítulo por dia, vai ficar jogado lá. Qual é o espaço que eu vou dar para o livro espírita, né? Se eu não tenho um pouquinho de disciplina na minha vida mental, espiritual, para lê-lo. Então, esse horário do dia é o meu horário de ler o livro, de fazer minha reflexão, fazer minha prece. Então, onde está também o espaço para que Jesus entre na nossa vida? Estamos observando quanto tempo estamos gastando com coisas sem importância? Quanto tempo estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram? E o que estamos olhando lá? O que nós estamos buscando no YouTube? Quando estamos sós. Não quando tem alguém do nosso lado, né? Mas é quando estamos sozinhos. O que nós estamos buscando lá? Qual a nossa intenção, o fundo, né, como diz Kardec, qual o fundo do teu pensamento, o fundo da tua personalidade? O que te atormenta ainda? O que às vezes é mais forte que a nossa vontade? A nossa irmã falava dos espinhos, né, na mensagem. Qual o nosso espinho? E nós temos espinho, né? Nós temos espinhos, somos seres humanos, mas precisamos, nos fala Kardec, precisamos ter agora a plena consciência de que espinhos são esses. Qual é o eixo da nossa personalidade? Qual é o meu grande desafio nessa encarnação? O que eu gostaria de vencer, né? Se eu fizesse esse raciocínio nesta vida, o que eu trago que eu gostaria de modificar no meu íntimo?
Que pensamentos eu não gostaria de ter? Que desejos eu não gostaria mais de sentir, porque isso me atormenta, isso me incomoda? Qual o eixo da nossa personalidade, os espinhos, o que nos incomoda e o que nos traz essa curiosidade de estar buscando ali no YouTube, né? Quando estamos sós. O que desejamos buscar? É o autoconhecer-se. Joana de Ângeles fala tanto disso, né? Do autoconhecimento, sem culpas, de analisarmos o que passamos, esses arquivos da nossa memória, como é importante, sem culpa. Não é olhar para trás para ficar culpado. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu cometi um ato criminoso. Não é olhar para trás para culpar-se. É olhar para trás para refletir e ser uma pessoa melhor. E seguir um futuro melhor. Então, se eu olho para o meu passado e errei, eu vou aprender com aquele erro. Eu vou tentar me melhorar. Para que eu tenha forças morais para não cair naquele erro que ocorreu lá atrás. Né? Porque a prova virá de novo. Nós sabemos disso, né? Aquela prova em que caímos, ela virá de novo. Aquele nosso ponto frágil que não está resolvido, ele virá de novo. Mas nós queremos ser espíritos fortes, como falava tanto Paulo de Tarso, né? Fortes, resistentes. Não conta Emmanuel no livro Paulo de Tarso, né? Que ao final da sua vida, Paulo era um homem coberto de cicatrizes, né? Quanto aquele homem apanhou, quantas vezes expulso das cidades, das praças onde ele pregava, foi apedrejado, acharam que ele estava morto, né? Aí jogaram ele lá num lixão, né? Até desta forma foi agredido. Mas era um homem ao final da sua vida coberto de cicatrizes, mas todo luz, todo amor, toda alegria, né? Ao ponto de dizer, já não sou eu quem vivo, mas o próprio Cristo que vive em mim, né? Não perdeu a sua personalidade, mas Jesus estava nele, né? É este espaço que precisamos dar e que às vezes está faltando no nosso dia a dia. É o espaço para que Jesus se achegue, é fazer um pouco de silêncio, é ver o que é importante, como ocupar o meu tempo, com o que ocupar o meu tempo, porque nós precisamos não só do alimento do corpo, mas do alimento da alma. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer as necessidades exageradas, as vaidades, ou de vos entregardes aos excessos. Só que os excessos não são só do estômago, né? Que nós praticamos com muita frequência também, né? Mas quantos excessos mentais nós estamos praticando? Quantos pensamentos negativos nós agasalhamos? Quantos vícios morais nós agasalhamos e às vezes os excitamos? Porque ainda temos prazer, né, neles. Nós os agasalhamos, nós os excitamos e ficamos presos desses pensamentos. Nos tornamos obsidiados. Por nós mesmos, em primeiro lugar. Né? E atraímos outras mentes doentes como a nossa. Tornando a nossa vida, às vezes, bastante difícil. Que de penas, olha o que ele nos diz, que de penas, de amofinações, de tormentos que cada um de vós se impõe, que de noites de insônia, para aumentar haveres, muitas vezes, que já são mais do que o suficiente. Quantas amofinações, né? Quantas noites de insônia, quantos incômodos, só para reter e reter. De que servirá tudo isso? Perguntou o mestre, né? Para quem servirá tudo isso? Para quem servirá tudo isso? Lembremos-nos que certa feita, em meio à turba, né? Um homem diz ao mestre: dize, meu irmão, que divida comigo a herança que nos tocou. E Jesus mostra a sua indignação, né? Ó homem,
Quem me designou para vos julgar ou para fazer as suas partilhas, né? Deixando muito claro que ele não veio julgar ninguém. Ele não veio ser um juiz. Ele veio trazer uma nova ordem, falar de um Deus bom, de um Deus justo, de darmos a outra face, de agirmos com humanidade, de aprendermos a perdoar. Ó homem! E aí ele diz, tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontre, a sua vida não depende dos bens que ele possui. Olha só. Qual é o maior exemplo agora que nós tivemos há pouco tempo? O Covid, né? Quantas pessoas com grandes fortunas que tiveram a condição de ser atendida nos melhores lugares, né? Mas perderam a vida. Por isso é importante dar, né? Quem que é verdadeiramente rico é aquele que doa. Mas é aquele que se doa, esse se enriquece. Há algum tempo atrás, eu assisti uma reportagem de uma socialite, vamos chamar assim, né? Pessoa da alta sociedade, que tem uma grande fortuna, uma senhora porto-alegrense. Ela foi fazer uma visita à Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre, que é um grande complexo hospitalar, né? Que atende SUS também, e ficou impressionada com o que ela viu. Pessoas esperando um leito numa cadeira, às vezes há dias sentadinha, imagina sentadinha numa cadeira. Outras num colchonete no chão, né? Um soro pendurado. E ela ficou impressionada. E em poucos dias, ela arrecadou mais de 40 milhões de reais. Só pedindo. Para pessoas, né? Da classe dela. Hoje a Santa Casa de Misericórdia tem talvez o pronto-socorro, né? A gente fala pronto-socorro, mas lá é um hospital inteiro o pronto-socorro. Talvez o mais moderno do nosso país. Coisa de cinema, né? Coisa de cinema. Né? Feita com o dinheiro, com a iniciativa dela, né? Não é dinheiro público, nada, zero, né? Dinheiro das pessoas da alta sociedade que doaram, né? Cada um doou, lógico, alguns milhões, né? Então veja que quando nós sabemos doar, nós nos enriquecemos. Nos enriquecemos. Então temos que ter cuidado de Jesus, cuidado com o espírito de avareza. Cuidado, porque a tua vida não depende dos bens que tu retenha. Todos temos que trabalhar, diz Joana de Ângeles, né? Diz ela que Jesus nunca desprezou a riqueza. E até temos um capítulo aqui que fala muito, né, no nosso Evangelho sobre o emprego da riqueza. A riqueza deve ser empregada com amor. Diz Joana de Ângeles que aqueles que detêm a fortuna têm uma alta responsabilidade em suas mãos. Mas a fortuna, ela tem que ser empregada com elevação e sabedoria. Olha só. A riqueza precisa ser empregada com elevação e sabedoria. E aí nós corremos, né, nas lotéricas para ver se ganhamos uma Mega Sena. O que nós faríamos com 40 milhões de reais? O que nós faríamos, gente? Será que teríamos esta elevação e esta sabedoria? Porque muitas vezes a gente pensa, não, eu vou doar, né? Será? Será que a gente não ia comprar um caviarzinho, né? Uma champanhe? Enfim, temos que pensar, né? Então, Jesus nunca desprezou a riqueza. Jesus jantava tantas vezes na casa de Pedro, na casa de Lázaro, naquela simplicidade. Mas Jesus nunca desprezou um jantar com os publicanos, né? Nunca desprezou, porque ele sabia que sempre poderia ensinar e ajudar aqueles seus irmãos que estavam errados, né? Que eram os líderes religiosos da época, mas que viviam, né, explorando as pessoas. Em vez de servir, eles eram servidos, né? Em vez de servir, eles eram servidos pelo povo. Então estavam no caminho errado, né? Mas Jesus nunca perdeu a oportunidade de ajudá-los, de tentar ampará-los. Jesus nunca esqueceu não esqueceu de Zaqueu, né? Não, né? O cobrador de impostos, né?
né? O cobrador de impostos, aquele homem que era judeu, mas por cobrar impostos do seu próprio povo, era odiado pelo seu povo. Tinha só bajuladores, porque ele enriqueceu, né? Zaqueu enriqueceu. Ele era malandro, ele não era bobo. Ele tirava o dele. Ele ficou muito, mas muito rico. E por isso não tinha amigos de verdade. Tinha só bajuladores. Então, quando Jesus olha Zaqueu e diz, desce daí, Zaqueu, né? Que eu tinha subido naquela árvore, né? Zaqueu correu para casa. Diz Amélia Rodrigues, né? Que Zaqueu estava ansioso em frente ao seu lar, esperando Jesus, mas pensando, será que ele vem? Será que ele vem? Ele não vai vir, né? Estava ele com a sua esposa e seus filhos na frente da casa, ansioso. E quando ele vê Jesus, né? As lágrimas rolam dos seus olhos, né? Rolam dos seus olhos. A emoção de receber um amigo de verdade. Alguém que se importou com ele. Alguém que olhou para ele e disse, desce daí, Zaqueu. Eu receber um amigo de verdade na minha casa. Puxa vida. Né? E aí depois tem todo aquele desenrolar que nós sabemos, né? Zaqueu, né? O espírito de Bezerra de Menezes, né? Pelo que sabemos da doutrina espírita, é o mesmo espírito do médico dos pobres, né? Bezerra de Menezes, tão importante para o movimento espírita, né? Tão importante que num dos momentos mais dolorosos da sua vida, recebe o livro dos espíritos de um amigo, de um colega, né? E num primeiro momento, eu não vou ler isso aí, né? Ele era católico, devoto de Maria, mas devorou o livro numa noite, né? E se transformou naquilo que a gente sabe, como tantos outros, né? E Jesus, após dizer isso para aquele moço, ele conta uma parábola, né? Disse-lhe a seguir esta parábola: havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que ficava pensando assim: agora o que eu vou fazer? Eu já tenho tanto, né? Eu tenho tanto dinheiro, tantas terras, tantos grãos, né? O que eu vou fazer? Vou demolir os meus celeiros, né? Vou demolir os meus celeiros e vou construir outros maiores, onde porei toda a minha riqueza, a minha colheita, todos os meus bens, e direi para mim mesmo, né? Agora tenho muito, tenho tanta reserva, né? Vou aproveitar, vou comer, vou repousar, vou beber, vou curtir os prazeres até não aguentar mais, até chegar aqui, né? Ele disse. Mas soou uma voz aos seus ouvidos de Jesus, que lhe disse o quê? Que insensato que és. Hoje mesmo tomar-te-ão a alma. De que servirá tudo que acumulaste? Para quem servirá tudo isso? Hoje mesmo tomar-te-ão a alma. E essa voz chegará a nós um dia, né? Estamos preparados? Como é que está o nosso espírito? A nossa alma? Esse nosso apego, né? Às coisas materiais que todos nós temos. Não adianta a gente dizer que não tem, porque todos nós temos, né? Temos dois grandes conflitos na humanidade. Um é o dinheiro, são os bens, né? As posses. E outro é o prazer, né? Que também leva as pessoas a cometerem crimes, homicídios, às vezes seguido de suicídios, a trair. Pessoas que por um anel que a vovó deixou, nunca mais olham para a irmã. Eu tive isso na minha família, né? Um anel que a vovó deixou, as irmãs ficaram brigadas. A vovó morreu e o bicho pegou. E depois um armário. Como é que chama? Uma cristaleira, gente. Cristaleira. A vovó deixou a cristaleira. É um móvel lindo daquela madeira preta que é o jacarandá da Bahia. É uma madeira preta, escura, né? Linda, né? Nobre. Hoje não se pode, é proibido, né? Você derrubar essas madeiras, né? Brigaram. Bicho feio. Hoje você fala, né? Mas aquele clima, né, gente? Aquele clima, né? Aquela mágoa, né? Tu pegou, né? Se adonou, né? Se adonou da cristaleira, lá do anel da vovó. Como é, né? Como são as coisas? E pessoas muito bem de vida, não precisavam disso, né?
Não precisavam. Não precisavam. Então, como anda o nosso espírito, né? O que nós estamos levando daqui para fora? Dentro dessas 4 paredes do centro espírita, né? Como que nós estamos lá fora? O que nós levamos daqui para fora? Né? Esse conhecimento, essa luz que a doutrina espírita nos traz, como que nós estamos levando lá para fora, né? Para o nosso trabalho, para a nossa família, para a sociedade onde estamos. Então, são essas reflexões que vamos vendo, né, a todos os momentos, né? A verdadeira propriedade, né? Aqui o Espírito Pascal nos fala o seguinte: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar desse mundo. Olha só, o que nós possuímos é aquilo que verdadeiramente nós vamos levar desse mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele, enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas o usufruto, né? Sim, todos nós temos direito a usufruir, mas sem escravidão, né, gente? Vamos usufruir, vamos trabalhar, vamos progredir, né? Crescer na vida, mas sem escravidão, de nada. Nós não podemos ser escravos de nada, nem do chimarrão, nem da novela das 9, né? Nem do marido, nem da esposa, nem dos filhos, nem dos netos. Vamos viver, nos alegrar com a convivência, amar, botar no colo, contar aquelas histórias de antigamente, né? Das dificuldades que era. Contar as histórias da nossa vida. Mas não vamos nos escravizar, nem as coisas, diz a benfeitora Joana de Ângeles, e nem as pessoas. Às vezes é difícil da gente entender, explicar isso, né? Mas nem as coisas, nem as pessoas. Ninguém nos pertence. Vamos aproveitar enquanto estamos juntos e vamos conviver, né? Mas sem sermos escravos uns dos outros, né? Porque às vezes a escravidão nos tira oportunidades, né? Eu vejo muito, desculpa falar, eu vejo muito nas meninas, né? Às vezes ela se forma, ela tem uma oportunidade de um emprego maravilhoso, mas não vai. Ah, porque o meu namorado não quer que eu vá. Eu sempre brinco com a minha filha. Filha, o que é mais importante na vida? Namorado a gente vai ter onde a gente estiver. Mas tem que ter cuidado com essa escravidão, né? Tem que saber aquilo que é mais importante para a tua vida. Aquilo que vai fazer você progredir, ser um ser humano melhor, né? Que é então o que ele possui? Nada do que é do uso do corpo, tudo que é do uso da alma. O que vamos levar então desse mundo? A nossa inteligência, os nossos conhecimentos, as nossas experiências, as qualidades morais. Isso o que nós levamos, o que ninguém vai nos arrebatar, o que ninguém vai nos tirar. Então, quando vamos olhar o Evangelho, a riqueza toma um outro sentido. Não é mais apenas reter, é trabalhar sim, progredir sim. Porque progredindo, nós vamos estar também dando ao nosso próximo trabalho digno e honrado, né? Os donos de empresa, de comércio, estão dando aos seus empregados um trabalho, um salário honrado. É caridade, é amor. Quando Emmanuel diz, né, que o comércio é a grande escola da fraternidade. O comércio é a grande escola da fraternidade, né? Às vezes a gente não entende. Black Week, né? Agora já passou, né? Tem a sua importância, porque movimenta o comércio, né? Um comércio precisa viver. A cidade precisa se movimentar, né? Não é bom para o comércio a Black Week? Agora o problema é para o consumidor que se endivida, que fica escravo da dívida, né? Porque tem um rei hoje, né? Nós temos um rei, que é o consumismo. Às vezes esquecemos de Deus, de Jesus. Mas temos um outro rei que é o consumismo. Mas ficamos escravos das dívidas, escravos do cartão de crédito. E aí nos atormentamos, depois não dormimos, né? Cheios, como diz aqui, de amofinações, de preocupações, noites de insônia, porque somos escravos do consumismo. E o consumismo não pode ser o rei da nossa vida.
A gente vai consumir o que precisa, né? Mas cuidado, como diz aqui o Espírito, né? Pascal, cuidado com os excessos, com o supérfluo, com aquilo que tu não precisa. Cuidado com o Espírito, né? Derreter, deter. Esquece-se do ser, como diz a benfeitora Joana de Ângeles. Então, no Evangelho, a riqueza tem um outro aspecto. Rico não é só quem retém, né? Rico é aquele que é pobre de ansiedade. Rico é quem é pobre de ansiedade. Rico é quem é pobre de angústias. Rico é quem é pobre, né, de insônia. Quem é pobre de tristeza. Quem é pobre de dívidas. Né? Esses são ricos. Porque trazem o coração em paz. Trazem o coração mais sereno. Né? Então, quando olhamos o Evangelho de Jesus, as coisas se modificam. O olhar se modifica. Riqueza não é apenas ganhos amoedados. A riqueza tem um outro caráter para nós espíritas, para nós cristãos, que somos conscientes da nossa realidade espiritual, mas estamos cuidando dela. Kardec fala, se não me engano, na Gênese, né, que se o ser humano apenas pensasse na vida após a morte, não precisa ser espírita, apenas ele pensasse na realidade da vida após a morte, o mundo seria outro, diz Kardec. Seria outro. O mundo em que nós viveríamos, né? Se apenas nós pensássemos na vida espiritual. Né? Eu estou olhando o relógio, eu acho que estamos no horário. Então, de que adianta ganharmos o mundo se vivemos distraídos de nós mesmos? Né? Se não olhamos para dentro de nós, se não somos capazes de olhar. Lembrei agora de uma pequena história, eu já contei aqui, mas vamos contar de novo, né? Faz tempo. Raul Teixeira conta essa história, né? De uma grande musicista que um dia acordou e não pôde mexer as suas pernas. Foram chamados os melhores médicos da época. Tentaram de tudo e ela não conseguia mexer as suas pernas. E havia um torneio de música a qual ela estava preparada. Como que ela ia participar? Mas uma de suas servas lhe fala de um tal Jesus de Nazaré que passaria pela região, que curava leprosos, que levantava paralíticos, que trazia esperança aos desesperançados, alegria aos tristes. E ela diz, então, me leve a esse Jesus de Nazaré. E alguns escravos, então, preparam, acho que era uma liteira que chama, né? E lhe levam até onde Jesus estava. E ela, aguardando a sua vez, né, de ser atendida pelo Mestre, e viu tantos milagres, tantas coisas fantásticas, né, aos nossos olhos, né? Coisas maravilhosas acontecerem. E quando ela chega próxima ao Mestre, Jesus lhe pergunta, né? O que queres que eu faça, minha filha? Que o Senhor me devolva as pernas. Que o Senhor me devolva os movimentos. Pois eu sou uma musicista e tenho um torneio para participar. Jesus lhe olha, né? Com um olhar melancólico. E lhe diz, Miriam, eu não te darei o movimento das pernas, mas eu te darei algo muito maior do que isto. E se despediram. Ela foi para casa, não compreendeu, não entendeu, o tempo foi passando, ela foi se revoltando, né? Jesus curou tanta gente naquela noite, eu vi. Ela foi testemunha. Imagine você testemunhar fatos assim. Por que ele não me devolveu o movimento das pernas? E ela entrou numa tristeza, numa depressão. Mas passaram-se alguns anos. E ela passou a sentir uma saudade daquele homem. Um sentimento de saudade. E veio a notícia de que Jesus tinha sido morto. Então ela pegou o seu instrumento musical, pediu aos seus empregados, com aquele sentimento da saudade, que a levassem às areias, né, do mar da Galileia,
onde diziam que Pedro acolhia as pessoas, conversava com as pessoas. Ela pediu que a levasse. E chegando lá, ela começou a tocar uma música em homenagem aos seus deuses. Mas tanta gente se aproximou, as crianças começaram a brincar à sua volta. As mulheres lhe agradeciam aquela música, as pessoas tristes se alegravam, e ela lembrou do que Jesus disse: Miriam, eu não te darei o movimento das pernas, eu te darei algo muito maior do que isto. Muito maior. Mãos que apertam outras mãos, braços que abraçam outras pessoas, olhos que olham com amor, a boca que sorri com generosidade. Eu não te darei as tuas pernas, eu te darei algo muito maior. Então, ela entendeu o que Jesus tinha lhe falado. E ali naquelas areias ela passou a voltar tantas e tantas vezes, fazendo aquilo agora em nome daquele Jesus que ela um dia conheceu. Né? Gente, não vou me alongar mais, porque já estamos quase 9 horas, né? Quase 9 horas. Então eu vou aproveitar para tocar uma gaita para vocês, né? Temos uns minutinhos. Claro que nós não vamos tocar aquela vaneira, né? Aquele shot, né? Vamos tocar uma música que nos vai fazer viajar um pouquinho numa noite muito especial, já que estamos vivenciando o Natal, né? Daqui a pouco, né? É uma data para nós cristãos importante de reflexão, né? De pensarmos na nossa alma, né? Então, com essa pequena melodia muito simples, mas que possamos, quem sabe, viajar em uma noite tão especial. Então, vou convidá-los a fecharem os seus olhos, né? E que possamos pegar minha gaitinha aqui. Eu vou sentar um pouquinho, vou pegar uma cadeira. Vou botar mais para cá para ficar um pouquinho, pra vocês escutarem. Cadê outra? Vamos ver se sabe. Vamos lá, então, né? Vamos fechar nossos olhos e vamos viajar um pouquinho no tempo, vocês vão sentir. Que Deus os abençoe a todos. Muito obrigado.